Olá, sejam bem-vindos. Num mundo em que a cultura atual é tão menosprezada, com tantas obras que não repercutem de forma agradável aos ouvidos de quem tem bom gosto, tanto na música quanto na pintura, na escultura e nas artes em geral, como teatro, é nada mais agradável do que falar sobre o renascimento cultural, que foi um movimento artístico e cultural que teve início por volta de 1300. Na verdade, ele é dividido em três fases, né? Que é chamado de Trecento, que vai de 1301 a 1400, Quatrocento, de 1401 a 1500, e Cinquecento, que vai de 1501 a 1600. O Renascimento cultural, ele tem como contexto um período de transformações na Europa. Nós vemos o início das grandes navegações portuguesas e espanholas, né? Essas navegações vão dar origem ao caminho para as Índias através da circunnavegação do continente africano, também chamado de périplo africano, ou também as navegações espanholas, que foram as circunnavegações terrestres, né? Que partindo para o Ocidente você chegaria no Oriente. Então, dentro desse contexto, nós temos também a ascensão, a partir do final da Idade Média, a ascensão de uma classe socialmente rica, que é a burguesia, por causa do renascimento comercial e do renascimento urbano na Europa. Então a burguesia começa a aparecer como uma classe socialmente muito rica, diferente da decadência da classe nobre. A classe nobre, ela passa por um período de constante decadência financeira, apesar dela ter poder político e muitas vezes ter o poder de riqueza das terras. Mas, economicamente, a burguesia nascente estava se enriquecendo cada vez mais. Também a reforma religiosa, todas as reformas religiosas a partir de 1517, com Martinho Lutero, também vem trazer uma nova visão de mundo para a Europa. E também a Igreja Católica, com a Contra-Reforma Católica, veio também renovar a sua visão sobre o mundo. Então surge o Renascimento Cultural, que é a demonstração de um novo estilo, de uma nova visão sobre as artes e as ciências e a cultura daquele período. O Renascimento Cultural tem como características principais, que é a inspiração na arte e no estilo greco-romano. Porque no período da Idade Média, toda a antiguidade ela foi deixada de lado por causa do paganismo. Como a Idade Média tinha como principal influência a religiosidade católica, então todas as obras produzidas durante a Idade Média, tanto na pintura, na música, na literatura e na escultura, eram todas voltadas para Deus. Então, se exaltava a figura do divino, de Deus, dos santos, da igreja. Até a arquitetura gótica, que é da Idade Média, ela é cheia de pontas assim, porque ela tinha que apontar para o céu. Né? Todas as catedrais góticas, se vocês forem ver em imagens aí na internet, elas são cheias de pontas assim, apontando para o céu. Né? Então isso é uma das características do período da Idade Média. Então o Renascimento Cultural ele vai buscar sua inspiração nas esculturas, nas criações greco-romanas.
só que com uma diferença: a idealização do perfeito, do que era perfeito para o artista do Renascimento. Então você vê essa inspiração nas obras da Grécia e de Roma antiga, ou seja, na antiguidade, como uma forma idealizada durante o período do Renascimento. Então, por exemplo, você vê as esculturas do Renascimento, são homens fortes e musculosos, como as obras, por exemplo, do Michelangelo. É uma idealização do homem, certo? Até o Davi de Michelangelo, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, é também uma obra idealizada. O Davi era um menino, franzino, de acordo com os textos bíblicos. Mas, para Michelangelo, ele é representado como um homem de 4 metros de altura, né? Uma estátua de 4 metros de altura, toda cheia de músculos, e como se estivesse se preparando para a guerra, né? Com perfeição. Né? E também o realismo que tem nas obras do Renascimento, que mostram nas esculturas e nas pinturas as faces de sofrimento, de dor, de felicidade, de alegria. Nas esculturas, as veias e músculos retorcidos, mostrando que o realismo dos sentimentos durante a realização daquelas obras, certo? É uma época de antropocentrismo, que antropocentrismo vem da palavra radical antropo, que significa homem, centrismo, centro. Então, o homem passa a ser o centro das atividades, da cultura, do universo geral naquele período. E em contraponto ao teocentrismo, que era Deus, centrismo, centro, Deus como centro. Então, há um rompimento com essa visão religiosa do mundo e passa a ter uma visão mais humana do mundo. Tá? É aí que surge também o humanismo, que é uma das características do renascimento cultural. Nós temos também o racionalismo. Você procura não colocar sentimentos ligados à fé, mas ao racionalismo. Isso vai mudando. No começo do Renascimento Cultural, que é a fase do Trecento, que vai de 1301 a 1400, ainda há muita representação pictórica através de pinturas de arte religiosa, temas religiosos. Depois vai se mudando isso para o paganismo, visões mais pagãs do mundo e também do humanismo e do racionalismo nas artes, ok? O individualismo, né? O ser passa a ser importante como um ser individual, como um pensamento independente de uma instituição, por exemplo, como a igreja, que congregava o pensamento de várias pessoas que tinham que seguir aquele esquema rígido. Então, o racionalismo e o individualismo estão ali concomitantes dentro do pensamento do renascimento cultural. E também o hedonismo, que é a supervalorização, a valorização dos prazeres sensoriais. Isso é chamado de hedonismo, né? Então, tudo era uma forma de exaltar o que o ser humano tinha, e não mais voltando-se para o divino. Tá? Então, a gente vê aí surgir uma série de obras importantíssimas para a cultura ocidental, diversos artistas. O Renascimento Cultural ele surge com grande força na Itália inicialmente, principalmente na fase do Trecento e do Quattrocento. E depois ele vai se multiplicando por toda a Europa na fase do Cinquecento, certo? Então nós temos aí uma série de
de obras e artistas importantes, né? A gente tem no primeiro momento, que é o Renascimento na Itália, nós temos na literatura Decameron, né? Que são 10 histórias cotidianas. Geralmente a literatura reservava apenas escritos sobre coisas divinas ou falando sobre reis, né? Sobre a hierarquia nobiliárquica. Agora não. Deca 10, que são 10 histórias cotidianas, que é o Decameron, certo? O Decameron, só voltando um pouquinho, foi escrito por Giovanni Boccaccio, ou Boccaccio. Então, vocês vão ver surgir também na literatura italiana a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é uma crítica também à sociedade daquela época, né? Principalmente alguns desvirtuamentos da Igreja Católica, né? E foi uma obra muito importante. A Divina Comédia do Dante Alighieri é uma das obras fundamentais da literatura ocidental. Então conta a história de um homem que vai atrás da sua amada e percorre o céu, o purgatório e o inferno. E a crítica social que existe nessa obra, a crítica àquele ambiente que estava desgastado já entre os monarcas, que se davam ao luxo, às depravações, a Igreja Católica também desvirtuada por alguns desses motivos também, são relatadas quando ele vai procurar a amada dele no inferno e encontra bispos da Igreja Católica, vários reis, né? Então é uma obra essencial para ser lida, para se entender este período. Sem contar também que para estudantes do Enem é uma obra clássica, né? A Divina Comédia. Uma obra também importante, que é usada tanto na sociologia, na filosofia, na história e na política, que também é da época do Renascimento, é O Príncipe, do Maquiavel. Que Maquiavel escreve para uma das famílias nobres do reino de Florença, que ele escreve especificamente para o Lourenço de Médici. Tinha uma família muito importante de mecenas, que era a família Médici. Essa família Médici, mecenas, é o que bancava os artistas, né? Porque o artista, ele fazendo as obras, ele tinha que ter como se alimentar, como morar, como viver. Então o mecenas, além de encomendar a obra, ele bancava também o custo da vida destes artistas. Então a família Médici era uma das famílias mais poderosas de Florença, e o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, ele vai escrever para um dos membros da família Médici, que é o Lourenço de Médici, como ele deveria agir para se atingir o poder, né? Então existe até aquela questão filosófica, né, da ética e da moral, que Maquiavel, ele, pela primeira vez na história, ele separa a ética pública da ética privada, né? Que na ética privada você é honesto, você fala a verdade, você é sincero com as pessoas e tudo mais, do seu círculo. Mas na moral pública, não, você, para atingir o seu objetivo, você pode mentir, prometer e não cumprir, né? E isso acaba inaugurando a política contemporânea, né? Moderna e contemporânea mais tarde. E Maquiavel é um livro essencial até hoje, O Príncipe de Maquiavel. Dizem que até o Maluf, num dos debates, o ex-candidato, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, deputado e candidato a presidente em 1984, na época das diretas já, que não aconteceu, o Maluf, ele falou que o livro de cabeceira dele era O Príncipe. Só aí para exemplificar como essa questão da moral pública era usada por ele, né?
que era o lema, vamos dizer assim, extraoficial do Maluf era rouba, mas faz, né? Que é um absurdo. Bom, e partindo para obras como escultura, nós temos aí o Michelangelo. Michelangelo é um dos grandes nomes da escultura do período renascentista. Ele vai fazer obras que são, além de belas, são sensacionais, né? É o caso do Davi, que eu já citei. É o Davi que ele está no contrapé, ele é sustentado apenas por um pé e o eixo central, coisa que era raro antes deste período, você fazer toda uma estátua que pesa toneladas de mármore, sustentada apenas por um pé da estátua. E tem 4 metros de altura, é um Davi musculoso, com ar bravo, que está segurando uma capa e está como se estivesse tirando a capa para ir para a batalha. Procurem as imagens na internet para vocês verem. Então é a visão que o Michelangelo tinha idealizada do personagem bíblico representando o homem do Renascimento. Como que o homem do Renascimento era. Tinha que ser de uma forma idealizada, certo? Uma outra obra escultórica do Michelangelo, que também é impressionante, é Moisés. A estátua de Moisés, que está no túmulo de um papa, se eu não me engano, do Júlio II, que também foi mecenas do Michelangelo. Se eu errar, depois eu coloco lá nas observações que não era desse papa, mas eu acredito que seja assim. Então, Moisés, ele levou alguns anos para fazer aquela obra em mármore, mas ficou tão perfeita, que ele, depois de terminada a obra, ele conta-se a história que ele pegou o martelinho dele e bateu no joelho da estátua e gritou: "Parla!", fala, né? Porque ele acreditava assim, ele deu a entender que a estátua era tão perfeita que ela era humana, que ela ia dizer "ai", né? Sentindo dor. Porém, lógico que ela não aconteceu isso, e até hoje ainda existe no joelho da estátua um leve risquinho lá da martelada que ele deu no joelho, né? E uma terceira obra escultórica também do Michelangelo é a Pietà. A Pietà, que está lá no Vaticano, que é a mãe de Jesus Cristo segurando, a Virgem Maria, segurando o corpo de Jesus Cristo ao ser tirado da cruz, certo? O corpo falecido dele já. E é impressionante a riqueza de detalhes. Ela é feita em mármore e a dobradura das vestimentas da Virgem Maria é impressionante, a perfeição, certo? E na época em que ela foi feita, causou um certo reboliço, porque mostrava o rosto da Virgem Maria muito sereno, né? Porém, muito, muito jovem, né? E essa visão da beleza era a visão do Renascimento. O Renascimento visava mostrar beleza idealizada. E não foi muito bem entendida na época, por ela ser já mais madura, um pouco mais madura, quando teve Jesus. Lógico que ela era mais jovem que José, mas um pouquinho mais madura do que a idade que ela aparenta ter na estátua, certo? Nessa representação escultórica. O fato é que é impressionante. A estátua da Pietà sofreu um atentado na década de 70 e jogaram ácido na estátua. E ela passou por uma restauração, né? Um ativista religioso, se eu não me engano, anticatólico, jogou ácido e quase se perdeu essa obra importantíssima para a cultura mundial. Ok? O Leonardo da Vinci,
ele tem esculturas importantíssimas também nesse período. Mas o Leonardo da Vinci, ele se destacou muito como pintor. E na área da escultura, ele representava, ele fez um alto-relevo de uma batalha chamada Batalha de Anghiari, se eu não me engano. E é uma riqueza de detalhes tremenda também. Mas a especialidade dele era fazer esculturas encomendadas através dos seus esboços. Muitas das esculturas não foram terminadas, mas do cavalo empinando sobre duas patas traseiras, né? Que é uma obra hiper difícil de ser realizada. Parece que em Milão tem uma dessas obras reproduzidas, do Leonardo da Vinci, mostrando como é incrível a visão dele, também idealizada, é lógico, dessa escultura, mostrando a força, o movimento, né? Parece que vai se movimentar o cavalo. É impressionante. E na pintura, nessa época do Renascimento italiano ainda, nós temos vários pintores. Mas eu vou destacar alguns, né? A gente tem aí uma série de pintores importantes. Mas eu vou destacar o próprio Michelangelo, que fez o teto da Capela Sistina, né? Que é uma obra que demorou anos e que acabou com a saúde dele, deixando ele quase cego, porque ele pintava em cima de andaimes, e a tinta naquela época, que era feita de vegetais, de corantes vegetais, pingava às vezes no olho dele. E ele ficou muito acabado durante essa pintura, que foi encomendada pelo Papa Júlio II. E é uma obra assim de ficar contemplando dentro da Capela Sistina, que é a capela onde se escolhe os papas, lá no Vaticano. É uma das pinturas mais famosas da obra do teto da Capela Sistina, é o do Adão, né, do nascimento de Adão, na qual ele representa o dedo de Deus tocando o dedo de Adão. Essa representação virou um ícone mundial, né? É impressionante. E até o filme do Steven Spielberg, ET, fazia alusão a essa obra, quando o ET toca o dedinho do menininho lá, certo? Então, também é uma obra fenomenal. Vale a pena vocês verem as fotos, né, da teto da Capela Sistina. Mais tarde ele vai desenhar também o altar, o desenho do altar da Capela Sistina, que é uma obra monumental também, tem uns 5 metros de altura, o painel que ele desenha no fundo do altar, e é o Juízo Final. O Juízo Final, uma representação extremamente dramática, que mostra Jesus Cristo de uma forma não vista, que geralmente Jesus Cristo tem barba, né? Mostra o Jesus Cristo mais jovem, sem barba, extremamente musculoso, e num gesto dramático, condenando as pessoas ao inferno, e demônios saindo do chão e agarrando as pessoas, e também com um gesto mais com a mão direita para o alto, indicando os que vão para o céu. Então essa pintura chama-se o Juízo Final. E outra coisa interessante, curiosa, é que o Michelangelo, ele fez um autorretrato dele nessa pintura, numa pele desossada. Tem um personagem na pintura, de barba, sem cabelo, segurando uma pele desossada. É a figura do próprio Michelangelo, que ele era homossexual. Existem cartas dele para uma pessoa que ele amava, que era um homem da nobreza, né? E ele nunca, o que transmite a carta é que é um amor platônico, ele nunca teve contato real. Mas ele se culpava muito, porque
era uma época de repressão da igreja quanto a isso, né? Então ele se condena nessa obra ao inferno por ele ter esse sentimento, né? Que era considerado errado naquele período. Então ele, a pele desossada que está para o lado de quem vai para o inferno, ele se condena ali. Só voltando lá no juízo final, o juízo final, depois de algum tempo, mais para o final do Renascimento, depois do Cinquecento, acharam muita pornografia, ver pessoas nuas na igreja, achavam imoral aquilo e contrataram pintores tapa-sexo para fazer véus cobrindo os órgãos sexuais das pessoas representadas na imagem, certo? Nas imagens das pinturas. Então isso aí descaracterizou em parte, mas assim mesmo não comprometeu a beleza e o impacto daquelas imagens gigantescas. É só mais uma curiosidade. Então, falando do Leonardo da Vinci, na questão da pintura, tem a Dama com Arminho, ele é dele, não é do Michelangelo. Nós temos também uma série de nobres que ele desenha, também segurando medalhões, tudo obras contratadas para que ele usasse a sua técnica, né? Ele vai atuar mais na região de Milão e depois ele vai ter a fase dele que ele vai até para a França, né? Norte da Itália e depois França. Mas ele desenha sob encomenda para um mosteiro a Última Ceia ou a Santa Ceia. Ele usa uma pintura a óleo num lugar. Ele era muito inquieto e ele queria testar novas formas, novos materiais. E ele acaba perdendo muitas obras por causa dessa fama que ele tem de fazer testes com encomendas, né? E fazer com que as pessoas acabassem não contratando ele, com medo dele abandonar a obra na metade, porque ele se desinteressou pela obra. Mas a Santa Ceia, ele chegou a terminar, é impressionante, é uma obra dramática, em que Jesus Cristo está no centro e em forma de figura geométrica triangular, grupos de 3 apóstolos, grupo de 3 apóstolos, 2 grupos de 3 apóstolos do lado direito de Jesus e grupos de 3 apóstolos, 2 grupos de 3 apóstolos do lado esquerdo de Jesus. Né? Essa pintura chegou aos nossos dias totalmente danificada, está descascada, está praticamente, passou por restaurações mal feitas no passado, no século XIX, e acabou chegando até os nossos dias muito prejudicada. Mas existem esboços, existem representações, e é a pintura mais clássica nas salas de jantares das pessoas mais católicas no mundo, né? Sempre usam figura da Última Ceia. A La Gioconda, ou a Mona Lisa. Mona Lisa é um quadro emblemático do Leonardo da Vinci, né? A Mona Lisa mostra, é uma encomenda, né? Acredita-se que seja a esposa de um grande comerciante, que era chamada de Gioconda, e ela posou para o Leonardo da Vinci. É um quadro em que ela tem um sorriso enigmático, né? Muitos acreditavam, vieram com teorias fantásticas sobre essa obra, falando que era a representação feminina do próprio Leonardo da Vinci, mas isso não se confirma na história. Né? Existem autorretratos dele na velhice, principalmente na velhice, mostrando traços assim diferentes. Então não se comprova que seja ele representado como mulher. O sorriso enigmático, historicamente, as pessoas tinham dentes com problemas naquele período, então não era comum e não era de bom tom uma mulher na sociedade aparecer sorrindo nos quadros, principalmente por problemas de cáries nos dentes e porque também era deselegante, era vulgar aparecer rindo, mostrando os dentes no quadro. Por isso aquele sorriso discreto e comedido, que dá uma impressão de não ser um sorriso propriamente dito, mas é um sorriso comedido. E ele coloca como pano de fundo dessa obra uma
paisagem de um rio, leito de um rio seco, montanhas ao fundo, uma coisa meio lúgubre, né? Meio fantasmagórica no fundo, mostrando que realmente ele criava um ambiente para sua obra, né? Existem uma série de teorias aí na internet, e filmes, Código da Vinci, que mostra uma série de teorias sobre o quadro, né? Todo mundo imagina que o quadro é muito grande, na verdade ele é pequeno, é um quadro pequeno, está no Museu do Louvre, lá na França, certo? E uma das obras também, o Leonardo da Vinci fez também a Virgem dos Rochedos, que é uma obra sensacional, que mostra a característica dele desenhar cenários, né? Misteriosos nas obras que ele fazia. Então é impressionante essa capacidade. E ele faz umas coisas meio que simbólicas, secretas no seu quadro. Mostra, são 2 quadros, né? Com esse mesmo tema, a Virgem dos Rochedos, em que ele mostra uma característica que ele já mostra em outras pinturas, que é o dedo que aponta. Ele mostra um anjo apontando o dedo para cima, e na uma outra versão desse mesmo quadro, ele mostra o dedo apontando para o menino Jesus, o anjo apontando para o menino Jesus. Então é impressionante. Procurem na internet, vocês vão achar umas obras assim sensacionais. O Nascimento de Vênus e a Alegoria da Primavera é da época do 300 para o 400. É do Sandro Botticelli. São obras que usam temas pagãos, que a gente diz que não é religioso cristão, usa a mitologia grega, que mostra o nascimento de Vênus. Vênus é a deusa do amor para os romanos, né? E ela nasce do encontro do céu e do mar dentro de uma ostra, como se fosse uma pérola. E nesse quadro ela é recepcionada pela deusa Primavera, né? Que é a deusa romana da natureza. Na beira, na praia, ela é recebida assim. É um quadro lindo, maravilhoso. E também a gente tem a Alegoria da Primavera, que é sensacional, que mostra a mitologia grega ali, deuses gregos, né? Até o deus Zéfiro, que é o deus do vento, a própria deusa da primavera, Afrodite ou Vênus no quadro, as 3 graças. Baixem essa imagem no Google, vocês vão achar linda essa Alegoria da Primavera. E o Sandro Botticelli, ele segue uma característica que os pintores do período também seguiam, que era se autorrepresentar no quadro. Tem um quadro dele, que eu não me lembro o nome, em que ele aparece num mercado, que eu acho que é a deusa do mercado, deusa do comércio, alguma coisa assim, em que mostra uma aglomeração de comerciantes, né, debatendo preços, essas coisas, e mostra 2 figuras olhando para o lado de fora do quadro. Uma das figuras é a do Sandro Botticelli. Tem um que está arrogante, assim, que é o cara que encomendou a pintura. E a do lado oposto, que está olhando para fora do quadro, olhando para quem vê o quadro nos dias de hoje, é o próprio Sandro Botticelli, admirando os que admiram o quadro dele, certo? Então esse aí foi um esboço geral das obras do Renascimento italiano. Depois esse Renascimento vai se espalhar para outros países. Na literatura a gente vai ter o Miguel de Cervantes na Espanha, né, que vai escrever o Dom Quixote de La Mancha, que também é uma crítica ao medievalismo. Na verdade, ele está superando, é a superação do medievalismo, é a história de um cavaleiro andante e tal. É uma obra também universal, é imprescindível a leitura dela. A gente tem o Shakespeare na Inglaterra surgindo, né, que é um escritor profícuo, né, que escreve muitas obras, né, Júlio César, Rei Lear, Romeu e Julieta, Mercador de Veneza,
dentre outras obras que ele escreveu, ele foi muito produtivo durante a sua vida e é o pai da literatura inglesa, praticamente. Certo? Na França, a gente também tem Gargantua e Pantagruel, que é uma obra também francesa, falando desse período de transição do medievalismo para o renascimento cultural. E é uma comédia deste período, certo? E na pintura, a gente tem também, na pintura dos reinos alemães, que é um pintor chamado Bosch, que também fez várias pinturas com características renascentistas. Dürer também fez várias pinturas renascentistas, demonstrando nos seus quadros uma riqueza de detalhes. Na Espanha, nós temos El Greco. El Greco fez um quadro emblemático também, que é o enterro de um nobre chamado O Enterro do Conde de Orgaz, que é também uma riqueza de detalhes impressionante e dramático na cena, né? Passando emoção para quem vê. Então o Renascimento Cultural ele deixa essa característica. E eu poderia citar vários outros pintores italianos, Donatello, Rafael, que fez a escola de Atenas, né, que mostra Platão e Arquimedes, Platão apontando para o céu, Arquimedes para a terra, que Platão falava da metafísica, Arquimedes falava da organização do mundo terreno. Uma série de obras, né? Senão o vídeo vai acabar ficando muito longo, que já está longo, né? E nós temos também as características, o legado que o Renascimento deixou para a humanidade, né? O legado foi que a obra antes ela não era assinada, a obra era para glorificar a Deus e o autor não se identificava muito nas obras, não se identificava nas obras para glorificar a Deus e não a ele. A partir desse renascimento da burguesia, a obra passa a ser um produto encomendável, pagável, transportável. Então, o autor da obra ele passa a ser reconhecido pelo que ele produziu. Então ele assina as suas obras. Não às vezes com um nome, mas com as características da sua forma de produzir a arte. Certo? Então a gente tem aí esse princípio da obra como produto, de compra, venda, né? E não só de admiração. Ok? O Renascimento Cultural depois ele vai dar lugar ao Barroco, né? O Barroco, quando acaba o Renascimento, a gente surge o Barroco, que é mais rico em detalhes ainda, que existem minúcias de detalhes, que é outra história já, é um outro período já da história. Tá bom? Espero aí ter contribuído, foi uma aula básica. Se eu fosse dar uma aula completa do Renascimento, teria que dividir em 4, 5 partes, ok? Porque é uma riqueza muito grande. Eu agradeço a visualização dos meus vídeos por vocês. É muito importante vocês compartilharem. O YouTube geralmente tira a nossa monetização por qualquer coisa, diminui a nossa abrangência, né? Não recomenda o nosso vídeo nas abas que aparecem no YouTube. Então eu peço, só compartilhando que a gente atinge o maior número de pessoas, né? É um conteúdo útil. Eu criei um apoia-se para o canal, você pode, se quiser, colaborar com as aulas, com R$1 já dá para colaborar, e eu agradeço muito, tá? Então eu deixo aqui, mais uma vez, meu muito obrigado e um abraço a vocês, até o próximo vídeo.